daí aqui talvez mais um ponto para a gente ficar otimista, entre aspas, ou não sei se é a palavra otimista, mas para apoiar talvez uma eleição do Trump e não achar que porque nós somos libertários o Trump é igual a Kamala Harris. Não é. Um ponto que tem de aproximação do Trump com os libertários. O Trump, ele falou na convenção do Partido Libertário um mês e pouco atrás também. Ele foi muito vaiado lá, essa é a verdade, né, Sérgio? Mas ele foi principalmente vaiado pelos libertários de esquerda. Sim, acho que isso é um papo meio complexo, mas ele foi, de fato, ele foi vaiado lá, apesar dos libertários, vamos dizer assim, do Mises Caucus, né? Então ele foi vaiado lá, mas por esses libertários mais à esquerda mesmo. Perfeito. Mas dois pontos interessantíssimos que estão surgindo dessa aproximação, entre aspas, do Trump com libertários. E a gente tem que pensar que tem pessoas envolvidas com o Trump com uma pegada mais libertária hoje, muito mais do que tinham em 2016, quando ele foi eleito a primeira vez. Então, talvez o caso mais emblemático seja o Vivek, né? E o Vivek mesmo trazendo toda a discussão de... Assim, o Trump nunca tinha falado de CBDC antes na vida dele. Agora ele já fala que ele odeia CBDC. O Trump que era contra Bitcoin, agora está falando que é pró-Bitcoin. Então, pró-criptomoeda, até o J.D. Vance é o cara que detém Bitcoins, inclusive. É um ponto positivo do J.D. Vance, que ele gosta de cripto. Né? Mas voltando para esse ponto da escola, um dos pontos de alinhamento é uma vontade do Trump de acabar com o Departamento de Educação, que seria o Ministério da Educação nos Estados Unidos, que foi algo que foi instaurado durante o governo do Jimmy Carter. Então é algo recente, de 40 anos atrás, 40 e poucos anos, 45 anos atrás. Né? Então ele está falando assim, acabar com o Departamento de Educação. E um dos acordos dele, ou uma das coisas, concessões que ele falou que vai fazer, como todo político você nunca sabe o que vai fazer, não, eu vou ter um libertário no partido, no meu governo, alguém com uma pegada bem libertária, e o que eles mais falam é que seria alguém relacionado para ir lá e fechar o Departamento de Educação nos Estados Unidos. O que já seria... O Vivek, você falou do Vivek, tem livro dele aqui, do Clube do Ludovico, aí da editora LVM, né? Tem livro do Vivek, né? Falando justamente sobre a agenda. Aquele Woke Inc., né? Yes. Woke Inc., ou Woke SA, né? Foi traduzido assim. Tá. Então, esse seria um ponto excelente se entrasse uma figura como Corey DeAngelis, alguém assim, para assumir o Departamento de Educação com o mandato de fechar o Departamento de Educação. Então, isso seria excelente. Até muita gente fala que a liberdade do Assange tem muito a ver com essa aproximação. Então, meio que o Assange ganhando espaço entre os republicanos como uma figura do bem, que ele foi visto durante muito tempo como uma figura do mal pelos republicanos, mas perante a base do Trump, ele começava a ser visto como uma figura do bem, colocando o Partido Democrata numa encurralada. Então, não, beleza, então, já que ele vai ter a gente vai ter o julgamento dele agora, melhor do que ter o julgamento dele no momento de eleição, então vamos fazer a liberação dele, e até muito se cogita também o perdão do Ross Ulbricht, que é o fundador do Silk Road, que está na cadeia também há 15 anos, e é, entre aspas, um herói libertário, principalmente para os libertários americanos. Então, também seriam caminhos, ou seja, concessões aí, talvez que a gente pode ver, mudando um pouco essa janela de Overton do que é possível ser feito ou não. Ou seja, ele está longe de ser um herói libertário, o Donald Trump, mas talvez a entrada dessa agenda, algumas agendas libertárias cada vez maiores no seu governo. Então, Samuca, acho que a gente pode definir assim, o programa econômico do Trump tem muita coisa ruim, tem poucas coisas boas, que seriam essa parte de liberação de algumas burocracias, liberação de reformas micros, alguma coisa de redução de impostos, né? Alguma briga contra esses, dentro dessa esfera protecionismo dele, que a gente está falando de comércio internacional. Eu vejo com bons olhos ele pegar e falar assim, não, a gente não vai assinar um contrato totalmente corrupto como esse de TPP, que faz a Hillary Clinton ficar chorando, triste, que não foi assinado aquilo. Então, nesse ponto também é feito com bons olhos, é um pouco menos de cronismo, então, de roubalheira. Na política externa, como a gente falou, o Trump foi o primeiro presidente americano em
40 anos que não iniciou uma guerra. Então, Importante. embora mesmo assim ele continuou várias guerras que estavam lá, Sim. né, também foi responsável por várias bombas, quase chegou à beira de um conflito com o próprio Irã, e uma guerra com o Irã não é a mesma coisa que uma guerra com o Iraque. Né? O Irã é um país infinitamente maior, com capacidade bélica muito maior, com questões geográficas muito mais complexas. Então, ele chegou perto disso também. Então, eu diria que ele está longe de ser um candidato 100% da paz, mas relativo ao que a gente tem, ele é o primeiro cara que deu um passo para a gente não ter uma guerra, não começar uma guerra. Ele é o candidato menos bélico. Né? Muita gente fala nos Estados Unidos que tem a certeza que se a Hillary tivesse ganho, os Estados Unidos já estaria em guerra com a Rússia desde 2017, 2018. Eu não sei se dá para te falar que com certeza, mas a probabilidade era muito maior. Então, nesse sentido, ele é marginalmente melhor também. Com relação à política monetária, moeda como um todo, talvez ele seja um pouco menos inflacionista do que a gente poderia esperar da turma da Janet Yellen e dos globalistas aí totais que assumiriam o Banco Central como um todo. Mas... Até, Sérgio, até falando nesse sentido sobre inflação, nesse sentido, todos esses políticos, eles fazem, na verdade, uma corrida para baixo, né? A diferença que você está me falando é que o Trump está indo um pouco mais devagar do que... menos pior nesse sentido, né? Então, um pouco mais lento dessa corrida para baixo. Quem se desvaloriza mais? E talvez essa influência do Vivek, essa influência, o J.D. Vance gostando de cripto, assim, essas falas claras como CBDC é uma ferramenta totalitária. Sim, pô, Trump falando isso, que animal. Que animal. Então, e essas são coisas que a gente não pode esperar do Partido Democrata. E quem assistiu o nosso último episódio, Samuel, a gente vê assim, a centralidade que tem da política monetária sobre a cultura, sobre as guerras, sobre a economia. Então, o fato dele ser marginalmente melhor e talvez estar aberto a esses dois pontos, aberto a criptomoedas e ir contra a CBDC, eu diria que também é um thumbs up para ele, total. Sim. E essa briga da cultura woke, acho que assim, é algo relevante. Não adianta nós, porque somos libertários, falar assim, não, a gente não precisa se envolver em questões culturais, assim. Não, acho que ele está do lado certo da briga e ele está do lado certo do que a população quer.